A guerra na Ucrânia, a Rússia, a China, o Estado de Direito. São muitos os temas que têm separado a Hungria do resto da União Europeia. A Hungria acabou de assumir, em julho, a presidência da União Europeia. Que tipo de presidência vai ser? Colocámos essa pergunta ao ministro dos Assuntos Europeus da Hungria, János Boka. Minister János Boka. Bem-vindo à Euronews. Deixe-me perguntar-lhe primeiro, a Rússia é uma ameaça existencial para os interesses da União Europeia e para a sua segurança? Ou acha que existem interesses divergentes que podem ser apaziguados ou resolvidos por outros meios, como meios diplomáticos e políticos? Numa arquitetura sustentável de segurança europeia, a Europa precisa de ter algum tipo de relação com a Rússia. Se quisermos construir uma arquitetura de segurança sustentável para as próximas décadas, de alguma forma é preciso delinear a relação entre a Europa e a Rússia. Mas não acha que estabelecer linhas vermelhas claras com a Rússia faz parte da construção dessa arquitetura de segurança de que está a falar? Nós, tal como todos os Estados-membros da União Europeia, acreditamos que é preciso apoiar plenamente a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. E também acredito que uma arquitetura de segurança sustentável não é possível sem envolver a Rússia através de canais diplomáticos, com o objetivo de criar uma arquitetura de segurança sustentável para a Europa. Ainda não chegamos lá, mas penso que a dada altura vai ser preciso criar os pré-requisitos para este tipo de envolvimento. Mas, ao mesmo tempo, houve críticas à Hungria, vindas dos parceiros da União Europeia e também da NATO, devido à iniciativa do primeiro-ministro Viktor Orbán de viajar para Moscovo e para Pequim. Budapest by the Prime Minister Viktor Orbán to travel both to Moscow and Beijing. Essa iniciativa integra-se formalmente na presidência húngara da União Europeia ou foi uma iniciativa individual do primeiro-ministro que não foi discutida previamente com os parceiros? Of the Prime Minister that was not discussed previously with the partners. Foi uma iniciativa individual do primeiro-ministro da Hungria. Ele deixou claro em várias ocasiões que não negocia em nome da União Europeia porque não tem a competência ou o mandato para o fazer. Também deixou claro que o objetivo não é apresentar soluções ou fazer novas iniciativas, mas sim realizar uma missão de averiguação e esclarecer certas questões. E após cada reunião, ele informou o presidente do Conselho Europeu e os chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Europeia. The President of the European Council and the heads of state of the governments of the member states of the European Union. But don't you think that, for instance, show it the video? Mas não acha que, por exemplo, mostrar os vídeos dessas viagens com o logótipo da presidência húngara da União Europeia, especialmente depois do que aconteceu há 2 dias em Kiev, com aquele bombardeamento terrível de um hospital pediátrico, foi um pouco embaraçoso, tanto para a Hungria como para a União Europeia? Hungary and for the European Union. The Kiev bombings Os bombardeamentos em Kiev são horríveis. São terríveis. E acho que a perda de vidas humanas e os danos causados nesta guerra apenas sublinham a importância da missão de paz do primeiro-ministro da Hungria. Mas não acha que é uma falta de respeito por parte de Putin, do presidente Vladimir Putin? Apenas 48 horas ou 3 dias depois de uma reunião com o primeiro-ministro da Hungria, ele desencadeou um ataque muito severo à capital da Ucrânia. Não nos esqueçamos de que a Rússia e a Ucrânia estão em guerra. E não espero que as partes que estão em hostilidades ativas se contenham. O que esperamos destas viagens é fornecer informações adicionais e contributos para o processo de tomada de decisão da União Europeia.
para podermos encontrar um cessar-fogo que permita que negociações de paz substanciais sejam conduzidas. Quais são as bases para esse cessar-fogo? É o que o primeiro-ministro queria descobrir. Ver se há alguma vontade das partes e ver como é que as instituições europeias poderiam ser úteis e ajudar a encontrar uma saída justa e sustentável para este conflito militar. Sim, mas sabemos que existem divergências entre Budapeste e o resto da União Europeia quando se trata de apoiar o armamento da Ucrânia. É a interpretação correta. Bastantes Estados-membros acreditam que os nossos objetivos estratégicos podem ser alcançados por meios militares no campo de batalha. A intenção do primeiro-ministro era fornecer informações adicionais e esclarecimentos que pudessem alimentar essas discussões. Não acha que há uma espécie de inconsistência no facto de dizer que o objetivo é estabelecer uma espécie de arquitetura de segurança permanente, como diz, tendo como base uma linha de fogo e um conflito congelado no coração da Europa? É isso que chama uma arquitetura de segurança permanente? Is that what you call a permanent security architecture? A construção de uma arquitetura de segurança permanente não é uma responsabilidade da Hungria. Mas acho que todos podemos concordar que as hostilidades militares ativas entre a Rússia e a Ucrânia não são uma base sustentável para qualquer futura arquitetura de segurança na Europa. Este conflito militar tem de parar e isso vai proporcionar uma base para discussões sobre a futura arquitetura de segurança. Os líderes da NATO reuniram-se para fornecer novos sistemas de armamento à Ucrânia. Concorda com isso? A Hungria tomou a decisão, desde o início do conflito, de fornecer uma assistência alargada à Ucrânia, incluindo assistência humanitária, fornecimento de energia e ações em várias áreas diferentes. Mas decidimos não fornecer assistência militar que, direta ou indiretamente, pudesse ser usada como força letal. In a way that can be used to project a deadly force. Sim, mas isso está, digamos, em contradição com a decisão do Conselho. O objetivo é dar à Ucrânia as ferramentas estratégicas para se defender a si própria, do ponto de vista militar, através do uso da força. Não vejo qualquer contradição. A decisão é fornecer um amplo apoio à Ucrânia, em conformidade com a política de segurança e defesa e o interesse de cada Estado-membro. Esta é a decisão que a União Europeia tem vindo a tomar e acho que isto também está em linha com os compromissos da NATO. Nunca contestámos o direito dos Estados-membros a apoiarem a Ucrânia de forma diferente de nós. Mas, de qualquer forma, está a dificultar o fornecimento de armas à Ucrânia. Nós fornecemos apoio à Ucrânia de acordo com a nossa estratégia de segurança e defesa e a nossa avaliação. Tem aí um conceito divergente de segurança quando se trata do vosso país, que deve ser respeitado e é legítimo, claro. Mas temos de afirmar que existe um conceito divergente de segurança para a Hungria em relação à NATO e à União Europeia e aos outros parceiros. É importante dizer que os aliados na NATO e os parceiros na União Europeia têm um campo de interpretação que é a base do fornecimento do apoio à Ucrânia. E a Hungria está bem dentro desse campo de interpretação aceite quando se trata de segurança e defesa dos interesses da Europa e da Aliança Transatlântica. Vai continuar a bloquear o mecanismo europeu de apoio à paz? O mecanismo europeu de apoio à paz é uma questão muito complexa. A questão não é se está bloqueado ou não. A questão é como é que o mecanismo europeu de apoio à paz pode contribuir para promover os interesses de segurança da União Europeia.
E há várias questões em aberto aqui, por exemplo, o acordo entre os Estados-membros do G7 sobre a concessão de empréstimos que também poderiam ser usados para comprar equipamentos militares e canalizá-los através do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, o que levanta várias questões relacionadas com o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A nossa posição é que todas essas questões precisam de ser esclarecidas. É preciso tomar definitivamente uma decisão política sobre o futuro do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, em geral. O objetivo é claro, dar ou não esse dinheiro aos ucranianos para reembolsar os gastos militares. É basicamente essa a questão. Então, qual é a complexidade para além da estrutura e da redação desse mecanismo? A complexidade e a falta de clareza estratégica sobre a função é bastante clara desde o início. Lembro-me, na primeira discussão, houve uma estimativa sobre a quantidade de ajuda militar que deveria ser fornecida à Ucrânia e desde então esse valor tem aumentado constantemente, tendo sido apresentados números e formas de financiamento muito divergentes. Também é contra o uso de ativos congelados, dos lucros provenientes dos ativos russos congelados? Não acha que depois dos ataques que vimos recentemente em Kiev e na Ucrânia é a altura de mudar essa política? A única pergunta que temos de fazer é saber se o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz é o melhor veículo para canalizar esse dinheiro para a Ucrânia. É a nossa questão, e isso também está relacionado com o futuro do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. A apresentação da agenda Make Europe Great Again, do primeiro-ministro Viktor Orbán, no Parlamento Europeu, vai acontecer ou não? O primeiro-ministro está pronto para ir ao Parlamento Europeu no momento que for conveniente para o Parlamento Europeu. Ainda não recebemos esse convite, mas se e quando recebermos o convite, o primeiro-ministro estará pronto e disposto a ir ao Parlamento. Mas não acha que é pouco comum não receber esse convite? Que o governo que acabou de assumir a presidência da União Europeia não tenha recebido tal convite do Parlamento Europeu? Isso faz parte do protocolo. Eu evitaria ver qualquer complexidade política neste ponto. O que sei é que o Parlamento Europeu vai ter a primeira sessão plenária na próxima semana. Normalmente, o Parlamento Europeu, no momento da transição institucional, tem 2 sessões plenárias em julho. E, neste caso, o convite geralmente é para a segunda sessão plenária de julho. Desta vez, o Parlamento Europeu tem apenas uma sessão plenária em julho. Mas a presidência húngara foi agendada há muito tempo. Acho que essa questão deve ser colocada ao Parlamento Europeu. Acredito que seja apenas uma questão de agenda. Certamente não acredito que o Parlamento Europeu não esteja interessado numa cooperação sincera entre as instituições durante a presidência húngara. Acha que estes 6 meses vão ser a ocasião para a Hungria de resolver questões pendentes em relação ao Estado de Direito? Estou envolvido em nome do governo húngaro desde 2018 nos diferentes procedimentos para cooperar com as instituições e resolver questões políticas pendentes e preocupações. O governo húngaro tem estado sempre pronto para fazer isso de forma construtiva. O governo húngaro mantém-se pronto para o fazer antes, durante ou depois da presidência. Não vejo que a presidência tenha um impacto especial neste tipo de relacionamento e nos procedimentos. Sim, mas é embaraçoso do ponto de vista político. O facto de haver uma questão pendente em relação ao Estado de Direito que está no cerne dos tratados da União Europeia. A questão não é o embaraço. A questão é porque é que estamos nesta situação, se há uma maneira política e técnica de sair dela. Acredito que haja uma saída. É nisso que o governo húngaro tem trabalhado, num espírito de cooperação construtiva com as instituições, e é isso que vamos continuar a fazer. Considera que o artigo 7 e a fonte do artigo 7, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, são uma espécie de violação da soberania nacional dos países da União Europeia e da Hungria?
Quando aderimos à União Europeia, fizemos uma avaliação da compatibilidade dos tratados com o sistema constitucional húngaro. E voltámos a fazer essa avaliação quando adotámos a Lei Fundamental da Hungria, que é a Constituição do país. Não creio que haja um conflito constitucional fundamental entre a Lei Fundamental da Hungria e os tratados da União Europeia. As instituições adotam decisões com base nesses tratados. A questão de saber se há conflito constitucional entre essas decisões e a lei fundamental húngara é algo que tem de ser examinado caso a caso. Não tem medo da possível suspensão do direito de voto no Conselho? Ter medo? Não tenho medo dessa decisão. Está preocupado? De vez em quando há iniciativas ou há comunicações nesse sentido. Espero que, eventualmente, encontremos uma maneira de cooperar com os Estados-membros e as instituições para os interesses comuns da Europa. Em relação ao alargamento, partilha as opiniões da União Europeia, por exemplo? Acredito que a abordagem da União Europeia é que o alargamento é um processo objetivo, baseado no mérito. Sobre isso estou de acordo. Mas também para a Ucrânia, de forma rápida, por exemplo? Acho que o alargamento deve ser um processo objetivo e baseado no mérito. Então acha que basicamente o sudeste da Europa, os Balcãs Ocidentais, têm prioridade sobre a Ucrânia? Ninguém tem prioridade num processo objetivo e baseado no mérito. Essencialmente, não há prioridades políticas. Mas acha que a União Europeia tem a capacidade de acolher a Ucrânia? Não é uma questão apenas baseada no mérito. Essa é outra questão. Se olharmos para o tamanho, a população, a situação política e militar na Ucrânia, é muito difícil dizer que a Ucrânia está pronta para se juntar à União Europeia ou dizer quando é que a Ucrânia estará pronta para se juntar à União Europeia. By any rational margin when Ukraine will be ready to join the European Union. Em termos de capacidade da União Europeia, é muito mais fácil abrir as portas aos países dos Balcãs Ocidentais. Se eu olhar para o nível de preparação desses países e para o impacto social e económico da recessão, tudo isso é consideravelmente menor do que na Ucrânia. E o mesmo vale para a Sérvia, apesar de não estar alinhada com as sanções da União Europeia contra a Rússia, por exemplo. É uma questão política. Se falarmos do alargamento como um processo objetivo e baseado em mérito, isso significa que a União Europeia deve respeitar o quadro de negociações que adotamos juntamente com os países candidatos. E esse quadro afirma claramente que os países devem estar totalmente alinhados com a política externa e de segurança comum no momento da adesão. Quando formulamos requisitos políticos de que o alinhamento completo deve ser discutido, fazemos-lo fora do âmbito das negociações. Nestes 6 meses, o centro da agenda da Hungria é a competitividade. Aos olhos de muitos países da União Europeia, especialmente os maiores, a reindustrialização da Europa é o principal objetivo. Tal como parar o outsourcing e impor tarifas sobre os produtos da China, especialmente em relação ao Pacto Ecológico Europeu. Mas a Hungria tem uma posição diferente sobre essa questão. Não vejo qualquer diferença nessa questão. O que vejo é o aumento do investimento chinês na Europa, o que vai contra a desindustrialização. Trata-se de uma reindustrialização verde da Europa que fazemos em cooperação económica com a China. Também vejo que agora as cadeias de logística das empresas europeias e chinesas são tão complexas e estão tão interligadas que, ao aumentar o investimento chinês na Europa, por exemplo, em áreas onde a China é claramente líder global, incluindo em tecnologia verde, isso beneficia tanto os setores económicos chineses como europeus. Portanto, contribui para a transição ecológica e para a reindustrialização da Europa. Não vejo uma diferença estratégica nos objetivos. Acha que foi um erro para a União Europeia assinar acordos de comércio livre com a China?
Para alguns países da União Europeia, acho que, em grande parte, a prosperidade global de que desfrutamos agora, incluindo a prosperidade europeia, foi o produto do envolvimento com a China, incluindo a adesão da China à Organização Mundial do Comércio e o envolvimento económico e comercial com a China. Se desmantelarmos essa relação, isso terá consequências ao nível da prosperidade global e do bem-estar da Europa e de outros parceiros económicos. Of Europe and also of other economic partners will feel the consequences. Thank you, Minister. Thank you very much. Thank you for having me.